gravar. Então, por isso que sempre a gente considera como a área de um triângulo sendo base vezes altura dividido por 2. Por quê? Porque é esse comprimento vezes esse comprimento dividido por 2. Por quê? Porque só quero metade da área de um paralelogramo, né? Então, essa é a fórmula geral para o triângulo. Quando a gente vai avançando nos nossos estudos, vai estudando os tipos de triângulo que existem, a gente vai ver que a gente vai encontrar aqui triângulo, né? E esse triângulo equilátero, ele tem uma característica importante. Por quê? Porque se a gente sabe que a medida dos lados são iguais, né? Ou seja, deixa eu aumentar a tela um pouquinho. Se a gente sabe que essas medidas dos lados são iguais, ou seja, eu estou falando que esse L é igual a esse L, que é igual a esse L. Como é que eu faço para achar a altura desse triângulo? Eu posso partir aqui no meio, ó, fazer Pitágoras. Quando eu faço Pitágoras com isso aqui, né, e esse L sendo a hipotenusa H e L dividido por 2 sendo os catetos, eu vou achar H, ou seja, a altura em função do lado, né? E a gente já tem essa fórmula fixa de tanto calcular aí, né? Já mostrei para vocês em sala de aula como é que a gente faz isso, né? Então, seria basicamente isso aqui, ó. Para quem esquecer, por exemplo, eu teria que L ao quadrado seria igual a H ao quadrado mais L dividido por 2 ao quadrado. Quando eu tenho isso, eu quero isolar o H, então vou colocar o H de um lado da equação, vai ser igual a L ao quadrado menos, né, passo esse termo aqui subtraindo para o outro lado, menos L ao quadrado dividido por 4. Por que dividido por 4? Porque esse 2 que está aqui no denominador, ele é elevado ao quadrado também. Então, vou ficar com H ao quadrado, vai ser, quando eu calculo esse MMC, entre 4 e 1 aqui, vai ficar 4. 4 menos 1, então eu tenho 3L ao quadrado. Então, 3L ao quadrado dividido por 4, né? Continuando nessa conta, quando eu tiro esse quadrado do H, né, passando como raiz, então eu vou ter aí L, ele vai sair fora da expressão, vai ficar raiz, vou colocar L em maiúsculo para ficar melhor, L, vai ficar raiz de 3, né? E esse valor vai ficar dividido por 4, né? Vai ficar dividido por 4. Então, é isso que a gente tem, ou seja, a gente chega na nossa fórmula aqui de área a partir do Teorema de Pitágoras. Beleza? Aí, quando a gente chega a partir dessa fórmula aí, a partir do Teorema de Pitágoras, eu acho que se a área de um triângulo, né? A área de um triângulo é quem? A área de um triângulo a gente acabou de ver aqui que é base vezes altura dividido por 2. Se a área de um triângulo é base vezes altura e a área de um triângulo equilátero a base é L e a altura, esse valor que a gente achou, então vai ficar L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Por quê? Porque esse dividido com 2, ele vai multiplicar com esse dividido por 2 aqui no denominador. Por isso a gente tem essa área aqui como importante, olha só. Essa área como importante para um triângulo equilátero. É muito mais fácil a gente decorar a área, a fórmula e calcular a área de uma maneira muito mais prática, muito mais rápida. Tá bom? Aí a gente tem aí a área de outros triângulos também, que seriam a área de um triângulo, por exemplo, isósceles, né? Eu tenho vários métodos de calcular áreas de triângulos, mas não vou aprofundar aqui agora, tá bom? Agora. Hexágono regular, né? Hexágono regular, gente, eu tenho que pensar assim, se o hexágono é regular, se eu dividir ele, eu vou dividir ele em 6 triângulos equiláteros. Ou seja, todas essas medidas aqui vão ser iguais. Então, como é que eu faço para calcular a área de um hexágono? Eu pego a área de um triângulo, pego só de um triângulo, ó,
Ou seja, eu sei calcular a área de 1, não sei. Pego a área de 1 e multiplico por 6. Acabo com o meu problema. Certo? Por quê? Porque fica simples, né? A gente pega lá o do básico, a gente entende o básico igual a área dos outros triângulos que a gente tem aí. Por exemplo, a gente tem o triângulo escaleno, a gente tem triângulo só quando a gente tem medida dos lados, triângulo inscrito na circunferência. Se a gente for olhar a teoria, sempre eu tô pegando a área comprimento da base vezes a altura e dividindo por 2. Né? É sempre isso. Ou eu secciono minha figura em triângulos, que eu consiga calcular a área disso, e faço o cálculo aí repetidas vezes, né? Por exemplo, calculo de 1, multiplico por 6, né? Você vai ver que é muito comum essa técnica de você partir em triângulos para achar as figuras. No trapézio, ó, você pode ver aqui que eu teria 2 triângulos. Esse triângulo aqui embaixo, ó, esse triângulo aqui embaixo, de base Bzão e altura H, tá vendo? Então, seria base vezes altura dividido por 2, seria essa primeira área aqui. E eu tenho o triângulo de cima. Seria base vezes altura, né? Base, vizinho vezes altura, dividido por 2, que seria essa área aqui. Quando eu faço essa soma, nada mais eu estou fazendo do que a média das bases, ó, base maior mais base menor, vezes altura dividido por 2. Ou seja, eu posso seccionar em triângulos e calcular, ou eu posso utilizar a fórmula, que é a maneira mais simples aí, né? De você conseguir chegar no resultado. Mas sempre, ó, a interpretação desses para chegar nessas fórmulas são sempre as mesmas. No losango, o que é o losango? Olha só, então o losango, que as medidas aqui, como a gente já estudou quadrilátero, já tem que essas medidas são iguais, certo? As medidas desses lados aqui. A diferença é que ele está achatado, né? É como se eu pegasse um quadrado e comprimisse ele. Quando eu faço isso, eu tenho aqui a medida de uma diagonal maior e a medida de uma diagonal menor. Eu poderia olhar que eu teria a diagonal maior, poderia olhar assim, ó. Eu tenho, se eu tiver isso aqui como base, ó, isso como base e isso como altura, é só multiplicar Dzinho vezes metade de Dzão, né, e dividir por 2, certo? Esse seria uma área dessa aqui. Se eu quisesse as duas áreas, o que eu faria? Se eu quisesse as duas áreas, era só eu multiplicar por 2. E é o que eu faço, ó. Eu pego o Dzinho e divido por 2, ou seja, calculei a primeira área, que seria essa área aqui de cima. Depois, multiplico por 2, que eu vou achar a área de baixo. Quando eu faço essa conta toda aqui, é basicamente esse 2 simplifica com esse 2 e fica Dzão vezes Dzinho dividido por 2, né? Ou seja, diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Olha só. A gente tem algumas expressões para áreas de triângulo, assim como eu falei com vocês. Essa aqui não vale muito a pena a gente ficar esmiuçando a forma para como chegar nessa forma. Por quê? Porque ela dá muito trabalho e não faz sentido eu mostrar isso para vocês na prática. Então, essa forma aqui é quando eu tenho o triângulo, só tem os lados, não tem nenhuma informação de ângulo, não tem informação de altura e quero calcular a área desse triângulo. É chamada de fórmula de Heron, né? Eu tenho que lembrar de um conceito importante. Eu tenho que lembrar desse conceito aqui, ó, que se eu somar todos os lados e dividir por 2, isso vai me dar o semiperímetro. E o semiperímetro na matemática é chamado de P, né? Então, a área desse triângulo aqui, ele vai ser o resultado dessa expressão, que vai ser a raiz quadrada do semiperímetro vezes a diferença do semiperímetro entre o lado A vezes a diferença entre o semiperímetro e o lado B e a diferença do semiperímetro e o lado C, né? Quando eu faço essa expressão aqui, ele vai me dar
o valor da resposta. Juan, quando que eu vou usar isso? Gente, você vai usar isso quando você não tiver alternativa para achar a área através de seno, quando você não consegue achar a altura desse triângulo de maneira nenhuma, certo? Então, aí você utiliza essa expressão que vai sair a fórmula fácil, vai sair uma raiz quadrada redondinha. Se não sair redondinha, você consegue ter valores aproximados ali, sem o uso da calculadora. Só que é muito difícil você achar valores redondinhos aí nessa expressão. Tem alguns triângulos que a gente chama de triângulos heronianos que já tem esses números redondos. Olha só, estão perguntando, semiperímetro é o mesmo que perímetro? Não. O semiperímetro é metade do perímetro. Né? Sempre quando a gente coloca a palavra semi, é que a gente divide por 2. Beleza? Então, semiperímetro é metade do perímetro. O que é o perímetro? A mais B mais C. Né? E o que é semiperímetro? A mais B mais C dividido por 2. Beleza, vamos continuar aí. Olha só. Se eu tiver um triângulo e dentro desse triângulo tem uma circunferência, né? Para eu calcular essa área, vou mostrar para vocês como é que faz para vocês entenderem a fórmula. Aqui é bem rapidinho. Tá vendo que eu tenho esse triângulo aqui, ó? Vou fazer essa linha mais grossa. Eu tenho esse triângulo aqui, ó. O triângulo AB. AOB, tá vendo? E esse triângulo ele tem base C e altura R, né? Porque sempre a gente tem que lembrar, se um segmento tangente é uma circunferência, o raio é a altura, o raio forma um ângulo de 90 graus, logo esse ponto de tangência, ou seja, R é a altura. Então isso aqui é a altura. Então se eu quisesse calcular a área desse triângulo, seria C vezes R. Isso, a mesma coisa acontece para esse triângulo aqui, ó, ACO. Ou seja, base B e altura R. Se eu quisesse calcular essa área desse triângulo, B vezes R dividido por 2. Né? E a mesma coisa acontece para esse triângulo aqui, ó. Né? ABCO. Então, teria o lado A vezes o R dividido por 2. Então, se eu quero calcular essa área total, é só eu fazer o quê? Somar a área desses 3 triângulos. Né? Então, somar a área do triângulo, que eu falei que é A vezes R dividido por 2, B vezes R dividido por 2 e C vezes R dividido por 2. Quando eu somo isso, eu posso colocar o R em evidência nos 3 casos. Quando eu coloco o R em evidência, olha só quem aparece para mim. Magicamente, olha só. A mais B mais C dividido por 2. E quem é A mais B mais C dividido por 2? É chamado de semiperímetro. Então, quando eu tenho um triângulo dentro da circunferência, é só eu somar os lados e multiplicar pelo raio que fica tudo certo. Não tem dor de cabeça. Ah, Juan, para qualquer triângulo? Sim, para qualquer triângulo. Então, se eu tiver uma circunferência dentro de um triângulo, para qualquer triângulo eu posso utilizar essa relação. E se ele for equilátero? Você já sabe a fórmula do triângulo equilátero, não tem dor de cabeça. Certo? Se ele for isósceles, base vezes altura dividido por 2. Mas se você não conhece o triângulo, você tem esse meio aqui. Certo? Não vamos dizer que são ferramentas que a gente pode utilizar. É obrigatório? Não. É uma ferramenta a mais. Aí a gente tem como calcular a área de um triângulo em função do seno. Né? Se a gente tiver um ângulo, por exemplo, ó, eu tenho um triângulo aqui, só que ele não me dá a altura. Ele me dá esse ângulo aqui, esse ângulo A. Então, se eu, que já estudei trigonometria no triângulo retângulo, já lembro de muita coisa, esse lado A aqui, eu posso falar que a altura H é o seno, né, representa o seno, em relação a essa hipotenusa aqui. Então, se eu pegar o seno, não vai ser esse cara dividido por esse? Então, ó, quando eu faço essa expressão, H, ó, o seno vai ser H dividido por B. Então, H vai ser B dividido pelo seno de A. Olha, B vezes o seno de A, desculpa. Então, quando eu faço B vezes o seno de A, isso vai ser igual à minha altura. Então, tá, vamos guardar isso aqui, ó, na caixolinha. Se eu estou guardando essa informação aqui, ó, H é B vezes o seno de A. Se eu lembrar como é que é a fórmula da arte de um triângulo, né? Base, então base aqui vai ser C
vezes a altura dividido por 2. Então tá. Então fica C vezes B vezes o seno de A dividido por 2. Mudou alguma coisa? Não. Ele só está colocando lá em miúdos, ele está colocando numa fórmula que a gente já tinha pensado. Certo? É bem importante a gente ficar. Você vai falar, nossa, mas tem muita fórmula, muita coisa, mas não é tão assustador, tá bom? É tudo que a gente estudou, a gente vai juntando aí as pecinhas e colocando. Nesse triângulo aqui, o que a gente teria? Olha só. Se eu pensar que essa medida aqui é o raio, né? Eu tenho que, quero descobrir a área desse triângulo, né? Em relação ao raio, né? Começar a entender como é que eu calcularia isso. Então, eu poderia imaginar assim, ó. Se eu quisesse calcular a área desse triângulo, eu poderia fazer assim, ó. Se eu pegar o meu seno, né? Eu poderia calcular aqui, ó. B vezes C vezes o seno desse ângulo, certo? Não foi a forma que a gente acabou de ver? B vezes o C vezes o seno do ângulo A, né? Seria isso. Só que se a gente pegar o seno do ângulo A, o seno do ângulo A, ele vai ser definido, pode ser definido, por exemplo, pelo diâmetro, né? Olha aqui, ó. Se eu pegar essa expressão aqui, deixa eu mover isso aqui. Olha só. Se eu pegar o seno de A, vai ser A, que seria tudo isso aqui, dividido por 2 vezes R. Por quê? Lei dos senos. Olha aqui, ó. Se eu pego o A dividido pelo seno do ângulo, isso vai ser igual a 2 vezes o raio da circunferência, né? Então, se eu pego essa expressão e jogo aqui, então eu acho qual é o seno do meu ângulo A. Então, ó, o seno do meu ângulo A é isso aqui, A dividido por 2R. Então, ó, se eu tenho B vezes meio, né? Meio que multiplica B vezes C, meio que multiplica B vezes C, eu vou escrever essa primeira parte. Depois eu escrevo o seno, que significa A vezes 2R. Esse 2 multiplica com isso aqui, né? Então vai ficar 4 no denominador. O R fica aqui no denominador. E em cima fica a multiplicação dos 3 termos. Tá. Olha só. Tem gente que não conseguiu entender como chegou na fórmula. A gente tem essa primeira fórmula aqui, que a gente viu agora na passada, certo? Meio de B vezes C vezes seno de A, né? Que é o fórmula. Esse lado vezes o seno do ângulo. Todo o triângulo eu posso calcular assim. Tá. Só que eu quero descobrir quem é o seno de A. Se eu lembrar da lei dos senos, eu sei que esse lado A dividido por esse cara aqui vai ser igual a 2 vezes o raio. Tá. Se o lado A dividido pelo seno é 2 vezes o raio, que é essa expressão aqui, então o seno de A vai ser A dividido por 2R. Então, se vai ser A dividido por 2R, então eu tenho, ó, B vezes C, que está aqui, B vezes C, dividido por 2, né? E quando eu coloco esse termo aqui na expressão, ou seja, ele está aqui, vai incluir multiplicando, vamos imaginar assim, ó, B vezes C dividido por 2. Né? Eu vou multiplicar com seno. Então, o seno é A dividido por 2R. Essa expressão vai me dar o quê? A vezes B vezes C dividido por 4R, que é essa expressão aqui. É comum usar essa expressão? Não é tão comum. Eu estou mostrando para vocês que é uma ferramenta que vocês podem utilizar aí para resolver as questões, tá bom? Continuando, a gente tem a área de polígonos regulares, né? O que seria a área de polígonos regulares?
Normalmente, polígonos regulares vão poder ser escritos como triângulos, né? Então, independente do polígono, eu vou calcular a área de um triângulo e multiplicar por quantos triângulos tem. Então, é isso que eu vou fazer. Ó. Por exemplo, eu vou traçar aqui a altura desse triângulo, posso achar. Vou traçar aqui, calcular a área desse triângulo e depois eu faço a multiplicação. Ele traz essa expressão aqui, mas é muito mais simples a gente seccionar em triângulos e calcular essa expressão, tá bom? Então vamos lá. Vamos resolver alguns exercícios e depois eu mostro uma folhinha resumo para vocês. Ficar ligado, esperto aqui na hora. Ele fala assim, ó, dois triângulos congruentes ABC e ABD de ângulos 30, 60 e 90 estão colocados como mostra a figura, né? E com as hipotenusas AB coincidentes. Ele fala, se AB é igual a 12 centímetros, a área comum aos dois triângulos em centímetros quadrados é igual a... Tá, como é que a gente resolveria isso? Ele já falou dos ângulos, né? Ele me deu esse valor aqui, falando que é 12, e me deu o ângulo falando que é 30 e o outro ângulo falando que é 60. Então, a gente poderia utilizar essas informações a nosso favor. Por exemplo, colocar aqui os 60 graus, que seria oposto a esse ângulo maior, os 30 graus, que seria essa medida aqui, ó, né, desse pedacinho desse triângulo. Tá. Então, ó, se aqui é 30 graus e eu tenho a hipotenusa, né, eu poderia, a hipotenusa não, o cateto adjacente, eu poderia usar a expressão de tangente. Um exemplo disso vamos expressar aqui, ó. Eu tenho essa medida aqui. Se eu quero descobrir a área em comum aos dois triângulos, eu preciso dessa altura, certo? Só que eu tenho esse ângulo. Eu sei que esse ângulo aqui é 30. Então, ó, se tudo aqui é 12, eu sei que metade vai valer quanto? 6. Tá. Então, metade vai valer... Não copiou. Metade vai valer 6. Tá. Se metade vale 6, esse valor aqui, ele pode ser expresso como a tangente. Por quê? Porque eu não tenho hipotenusa, né? Se eu não tenho hipotenusa, eu faço a tangente para descobrir o cateto oposto. Então, eu faria aqui que a tangente de 30 seria igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é 6. Quanto que é a tangente de 30? A tangente de 30 é raiz de 3 dividido por 3. Isso seria igual ao cateto oposto dividido por 6. Fazendo uma continha rápida aqui, como esse O está dividido por 6 aqui, se eu multiplicar esse lado por 2, eu vou achar o valor de O. E o valor de O vai ser 2 raiz de 3. Então, se o valor de O é 2 raiz de 3 e eu quero calcular a minha área desse triângulo, a área vai ser, eu posso pegar o 6 e multiplicar com ou 12, que é a base, vezes a altura, que eu achei que é 2 raiz de 3, e dividir por 2. Quando eu faço essa conta, eu vou achar 12 raiz de 3. Só lembrando, gente, não precisa digitar OK no chat para presença, não. É só colocar o nome direitinho que a presença já vai automaticamente, sem bolinha, sem tracinho, só o nome direitinho que vai beleza. Então, achamos nossa resposta aí, que é 12 raiz de 3. Conseguiram acompanhar aí? Dá pelo menos um sinal de fumaça aí para eu ver? Aí, beleza. Olha só. Seja a função f definida por seno de x, e x seja maior que zero, né? Ou seja, já sei aí que não é negativo. Num sistema de coordenadas, considere... Ô, gente.
Vai. Num sistema de coordenadas, considere os pontos A, que é π sobre 6 e 0, B, que é π sobre 2 e 0, e C e D, que estão sobre o gráfico, cujas abscissas estão, respectivamente, em π sobre 2 e π sobre 6. Unindo esses pontos, obtém-se o quadrilátero ABCD, cuja área vale, né? Então, a gente vai pegar um plano cartesiano, colocar esses valores aqui no plano cartesiano e descobrir quais são esses pontos, né? Então, vamos lá. Eu já tenho o ponto A, já tenho o ponto B. E ele falou, ó, que C e D estão sobre o gráfico de F, cujas abscissas são valor de x, tá bom? Então, ó, só lembra que a abscissas, aí você lembra que a abscissa é x, abscissas é o eixo x, tá bom? Então, ó, eu tenho aqui π sobre 2. Então, qual é o seno de π sobre 2? Seno de π sobre 2 é seno de 90, né? Então, seno de 90 é 1. Seno de 90 graus, eu estou ali no topinho do círculo trigonométrico. Isso é 1. Então, beleza. Então, é π sobre 2 e 1. Achei o meu ponto C. π sobre 2 e 1. O próximo ponto é π sobre 6. Qual o valor de π sobre 6? Que ângulo que é? Se eu pegar π, que é 180, e dividir por 6, vai me dar 30. Qual o seno de 30? O seno de 30 é meio, né? Então, se o seno de 30 é meio, eu tenho o valor do meu ponto D, que é esse ponto aqui. Tá. Então, o que essa questão está pedindo? Ela está falando assim, se eu tenho um sistema de coordenadas x e y, como é que eu vou traçar esses pontos? Seria isso aqui, ó. O primeiro ponto A, π sobre 6 e 0. O segundo ponto B, π sobre 2 e 0. O terceiro ponto C, que seria π sobre 2 e 1. E o outro ponto seria π sobre 6 e meio. Como é que calcula essa área aqui? Lembrando que essa área é um trapézio, né? Se essa área é um trapézio, eu posso pegar aqui. Como é que ela é um trapézio? Vou mostrar para vocês, ó. Essa é a base maior, essa é a base menor e essa é a altura. Não ficou claro aí, ó? Então, vou somar a base maior com a base menor. Então, somando a base maior com a base menor, eu teria aí 1 mais 1,5, teria aí 3 meios, certo? 3 meios eu iria multiplicar com essa diferença aqui, que daria π sobre 4. E iria dividir por 2. Então, ó, 3 meios. Π sobre 4 não, desculpa. Faria o MMC aqui, ó. Π sobre 6, né? Ó, π dividido por 6. Π dividido por 6, 2, menos π dividido por 6, e esse valor me daria o quê? Denominador 6, certo? Então, eu ficaria com o denominador 6, e o denominador 6 eu dividiria por 2, me daria 3, então eu queria 3π, menos o denominador 6 dividido por 6 daria 1, queria π, né? Então, quando eu fizesse essa conta aqui, 3π menos 2π dá 2π. 2π sobre 6. Então, essa conta me daria aqui, simplificando 2π, o 2 com 6, me daria π sobre 3. Então, essa diferença aqui daria π sobre 3. Então, multiplicaria essa diferença com essa diferença. Então, 3 meios multiplicados com π sobre 3, dividido por 2. Então, essa conta aqui vai me dar um resultado de π sobre 4. Olha só como é que ele relacionou seno com uma questão de área, né? Então, a gente tem que entender e lembrar aí todos os conceitos. Não é que, não vai cair na prova que eu não preciso lembrar. Não, não é isso. Né? A gente já estudou algumas matérias, então é importante a gente lembrar do básico da trigonometria, da geometria plana, para a gente estar aplicando aí nas nossas questões, tá bom?
Então, a gente vai ficar para fazer exercícios. Deixa eu ver. Perguntaram, ó, se essa questão seria uma questão difícil no Enem. Assim, seria difícil o Enem dar uma questão desse tipo, porque é uma questão muito técnica, né? Então, ele iria dar todo um contexto antes, tudo, mas o Enem não iria cobrar diretamente assim. Poderia ser considerado uma questão difícil, né? Mas nada assim, nossa, que difícil. Difícil pelo número de acessos, mas eu classificaria ela como média. Não classificaria ela como difícil, não. Então, vamos lá. Vamos imaginar assim, ó. Todas as nossas questões, gente, todas as nossas questões vão ser contextualizadas, ou seja, ela não vai te dar uma figura e vai te pedir para você calcular diretamente. Ele vai dar um contexto, vai dar ali para você entender uma coisa. Pode ser que seja só calcular da figura, mas vai ter um contexto enunciado por trás dessa questão, tá bom? A gente tem 3 minutos aí para finalizar a nossa aula. Parece que nossa sala expirou, né? Eu acho que é bom relembrar isso. Como nossa sala expirou, gente, eu vou pedir para todo mundo dar um ok no chat aí, que eu não vou conseguir o relatório de frequência dessa aula. Viu? Vou pedir para todo mundo dar ok no chat, que eu não vou conseguir o relatório de frequência dessa aula através do, do site. Tá vendo que eu tenho 2 minutos aí restantes de reunião? Então, não vou começar a resolver. Eu espero que vocês foquem, gente, na resolução e de aprendizagem para fixar os conceitos. Vão para a sessão Enem e praticar essa matéria aí para a nossa atividade. Eu queria saber se tem alguma dúvida, ficou alguma dúvida aí nessa parte. Amanhã a gente não vai tirar dúvida desse capítulo ainda. Por quê? O que eu vou fazer? Amanhã eu vou dar outro capítulo, a frente P12, que é falando sobre a área de círculo e as partes, né? Depois que eu der esse outro capítulo, né, na aula de amanhã mesmo, com o capítulo de amanhã menor, aí a gente vai fazer exercícios na aula de amanhã. Aí na aula de quarta e quinta e sexta, a gente vai só resolver exercício para nossa prova, beleza? Então é só isso que eu queria falar com vocês. A gente vai ter bastante dias de exercício com essa matéria aí para a prova. Eu acho que vai ser bastante útil aí que vocês resolvam exercícios para trazerem as dúvidas, tá, gente? Vamos, vamos focar bastante. Eu passei tarefa para a semana que vem, não, né? Então, a tarefa vai ser... Eu coloquei no relatório, né? Mas vai ser as atividades da sessão Enem, se eu não me engano. Eu vou mandar no meu Bernoulli para ficar bem claro aí para todo mundo, tá bom? Então, por hoje, nossa aula é só. Tá acabando no tempo de reunião que tem 1 minuto. Isso, a prova é sexta agora. Então, tá bom, gente. Por hoje é só. Um abraço e até mais. Perguntaram o que vai cair na prova? Vai cair as frentes que eu mandei lá para vocês, tá bom? É A9, B9, B11 e B12.